maioria das mensagens pregadas em nossos dias busca consolar, motivar e acalmar o coração das pessoas. As palavras são cuidadosamente escolhidas para soar suaves, cheias de esperança e conforto. Mas há um aspecto das Escrituras que raramente é abordado nos púlpitos modernos: a ira de Deus. Este é um tema que, por sua intensidade, desperta temor e até desconforto, mas que, ao mesmo tempo, revela uma parte essencial do caráter divino. A Bíblia não se limita a falar sobre o amor e a misericórdia do Senhor. Ela também descreve com clareza sua justiça, seu zelo pela santidade e sua reação diante do pecado. A mensagem da ira de Deus é um alerta, um chamado para despertar consciências adormecidas e um lembrete de que o Criador não pode ser reduzido a uma caricatura de bondade sem retidão. Ao longo das Escrituras, vemos inúmeros episódios em que a ira divina se manifesta de forma inquestionável. No Éden, quando Adão e Eva desobedeceram, foram expulsos do paraíso, inaugurando uma realidade de dor, morte e separação espiritual. No tempo de Noé, a corrupção da humanidade levou ao dilúvio, onde apenas 8 pessoas foram poupadas. Em Sodoma e Gomorra, cidades mergulhadas em práticas imorais e rebeldes, o fogo dos céus consumiu tudo, restando apenas a memória de sua destruição como exemplo para as gerações futuras. Esses relatos não estão nas páginas da Bíblia como simples histórias antigas. Eles são testemunhos eternos de que Deus não ignora a iniquidade. Sua paciência pode ser longa, mas não é infinita. O problema é que muitos preferem ignorar esse lado da revelação divina. Pastores e pregadores, com medo de afastar fiéis ou parecerem duros demais, silenciam diante da realidade da justiça de Deus. O resultado é uma geração que só conhece um evangelho parcial, um Deus apresentado como amoroso, mas nunca como juiz, um Cristo compassivo, mas não soberano e santo. A omissão dessa verdade tem consequências graves. Quando o povo não é alertado sobre a seriedade do pecado, o arrependimento perde seu peso, a santidade se torna relativa e a fé se transforma em mero instrumento de conforto emocional. Mas a Bíblia é clara: Deus é amor, 1 João 4:8. Sim, mas ele também é fogo consumidor, Hebreus 12:29. Esse equilíbrio é essencial para compreendermos quem ele realmente é. Se falamos apenas de amor sem justiça, criamos um ídolo sentimental, um Deus moldado às nossas preferências. Se falamos apenas de ira sem graça, caímos no desespero e na condenação. A verdade bíblica, no entanto, mostra que tanto o amor quanto a ira coexistem de forma perfeita em Deus e que uma dimensão não pode ser compreendida sem a outra. A ira de Deus é, na verdade, um reflexo de seu amor pela justiça, pela santidade e por sua criação. Ele se ira porque ama e porque não tolera aquilo que destrói o homem que ele formou para sua glória. Quando pensamos na ira divina, muitos imaginam apenas catástrofes ou punições sobrenaturais. Mas a Bíblia também nos revela a ira de Deus se manifestando de forma silenciosa, porém devastadora, quando ele entrega as pessoas aos seus próprios desejos. Paulo escreve em Romanos 1 que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. E como essa ira se manifesta? Deus deixa que os homens colham as consequências de suas escolhas, entregando-os a paixões vergonhosas e mentes reprovadas. É como se o Senhor dissesse: se vocês não querem a minha presença, terão de viver sem ela. Esse é talvez o juízo mais assustador de todos: ser abandonado à própria vontade, afastado da graça que protege e corrige. Por isso, falar sobre a ira de Deus não é apenas anunciar destruição, mas também oferecer esperança. É um convite à reflexão e ao arrependimento antes que seja tarde demais. A mensagem pode soar dura, mas é carregada de amor, porque busca salvar o pecador da condenação. Assim como um médico que diagnostica uma doença grave não o faz para desesperar o paciente, mas para conduzi-lo ao tratamento, também a pregação da ira de Deus existe para nos levar ao caminho da vida. Ignorar esse aspecto é negar ao homem a chance de compreender a gravidade de sua condição e a grandeza da salvação que Cristo oferece. Este é o ponto inicial do nosso sermão. Estamos diante de um Deus que é justo, santo e reto, cuja ira não pode ser escondida nem anulada.
Ela é parte inseparável de sua essência, e somente ao encará-la podemos, de fato, compreender a profundidade de sua graça. O amor de Deus só brilha com intensidade, porque entendemos contra o que Ele nos resgatou, a ira que justamente merecíamos. No próximo bloco, vamos mergulhar em exemplos bíblicos específicos onde a ira de Deus se manifestou com força, revelando tanto a severidade do juízo quanto a urgência do arrependimento. Se quisermos compreender a profundidade da ira de Deus, precisamos observar os exemplos vívidos registrados na palavra. Cada episódio descrito nas Escrituras não é apenas uma narrativa histórica, mas um reflexo do caráter santo e justo de Deus. A Bíblia não nos esconde a verdade. O Senhor não é indiferente ao pecado. Ele observa, pesa e age no tempo certo. A ira divina, portanto, não é explosiva ou descontrolada como a do ser humano. É uma ira santa, perfeitamente equilibrada, que responde ao mal de forma justa. Um dos exemplos mais marcantes está no relato do dilúvio nos dias de Noé. A corrupção da humanidade havia chegado a um nível insuportável. A violência enchia a terra, e os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. O texto de Gênesis 6 descreve que o Senhor se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Diante disso, Deus anunciou que destruiria toda a carne com as águas do dilúvio, preservando apenas Noé, sua família e os animais que entraram na arca. Essa narrativa é mais do que uma tragédia global. É um testemunho eterno da santidade de Deus. Ele não ignorou o mal, mas executou juízo sobre uma geração inteira que havia rejeitado sua lei. A arca, por sua vez, simboliza a graça em meio à ira, um caminho de salvação para aqueles que creram e obedeceram. Outro episódio emblemático é a destruição de Sodoma e Gomorra. Essas cidades se tornaram símbolos da depravação humana, entregues a práticas contrárias à ordem divina. Gênesis 19 relata como o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre elas, extinguindo completamente seu povo e seu território. Apenas Ló e suas filhas escaparam, graças à misericórdia divina. Aqui vemos novamente o padrão. A paciência de Deus tem limite. Antes do juízo, ele enviou anjos para alertar e dar chance de fuga. Contudo, a maioria desprezou o aviso e a ira caiu de forma inevitável. O eco dessa destruição atravessou gerações, sendo citado inclusive por Jesus e pelos apóstolos como um exemplo do que acontece quando a iniquidade alcança seu ápice. Não podemos esquecer também o episódio do Êxodo, quando o Senhor julgou o Egito com pragas. Durante séculos, os israelitas haviam sido escravizados sob o jugo egípcio. Deus ouviu o clamor de seu povo e decidiu intervir. As 10 pragas não foram meros fenômenos naturais, foram sinais claros de que o Senhor estava confrontando diretamente o poder de Faraó e os deuses falsos do Egito. A cada recusa do Faraó, a ira divina se manifestava com intensidade crescente até que a morte dos primogênitos selou a libertação de Israel. O juízo de Deus aqui não foi apenas contra um homem ou uma nação, mas contra toda uma estrutura de rebelião e idolatria. Mais uma vez, a ira de Deus não é caprichosa, mas direcionada contra aquilo que se levanta contra sua vontade e contra o bem do seu povo. No deserto, após a saída do Egito, vemos ainda outro exemplo: a rebeldia constante de Israel. Apesar de terem testemunhado milagres extraordinários, muitos murmuraram, se entregaram à idolatria e desafiaram a liderança de Moisés. Em Números 16, quando Corá, Datã e Abirão se rebelaram, a terra abriu sua boca e os tragou vivos, junto com suas famílias. Em outras ocasiões, pragas foram enviadas em resposta à idolatria e imoralidade do povo. Esses episódios nos lembram que não basta ser parte do povo de Deus por nome ou tradição. É necessário obedecer, reverenciar e andar em santidade. A ira de Deus não poupa aqueles que, mesmo tendo recebido revelações e milagres, decidem endurecer o coração. Mas talvez o exemplo mais impactante da ira divina, registrada no Antigo Testamento, seja a queda de Jerusalém diante da Babilônia. Durante séculos, os profetas haviam advertido o povo sobre seu afastamento, suas injustiças sociais, idolatria e corrupção. Jeremias chorava, clamava, implorava que o povo se arrependesse, mas a nação não deu ouvidos. O resultado foi devastador.
O templo foi destruído, os muros da cidade foram derrubados e milhares foram levados ao cativeiro. Lamentações descreve o cenário de forma comovente. Mães sem alimento para seus filhos, sacerdotes massacrados, príncipes levados em correntes. O juízo de Deus havia se cumprido, não porque ele tivesse prazer no sofrimento, mas porque a rebeldia persistente tornou a disciplina inevitável. Esses exemplos mostram que a ira de Deus não é apenas um conceito teórico ou espiritual. Ela se manifesta na história, em eventos concretos que transformaram nações inteiras. E todos esses relatos têm uma mensagem em comum. Deus é paciente, mas não passivo. Ele dá oportunidades, envia profetas, oferece saídas. Mas quando a dureza do coração persiste, a justiça se levanta. No entanto, não podemos reduzir a ira de Deus apenas ao Antigo Testamento. Muitos têm a falsa ideia de que o Deus do Antigo Testamento é severo, enquanto o Deus do Novo Testamento é apenas amor e misericórdia. Essa dicotomia é enganosa. A Bíblia é clara. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua justiça não muda, assim como seu amor também não muda. A diferença é que no Novo Testamento, a ira de Deus se concentra em um ponto específico: a cruz de Cristo. Quando chegamos ao Novo Testamento, muitos acreditam que a mensagem da ira de Deus desaparece, sendo substituída apenas pelo amor e pela graça revelados em Cristo. No entanto, a realidade é muito mais profunda. O Novo Testamento não apenas confirma a existência da ira divina, como a coloca em evidência, mostrando que ela é central para compreendermos a cruz. A diferença é que agora essa ira encontra seu ponto máximo de expressão e também de solução em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Romanos 1,18, declara: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Aqui não há suavização do tema. Paulo afirma claramente que a ira de Deus continua ativa e se manifesta contra todos aqueles que vivem em rebeldia. E não se trata apenas de um juízo futuro. Ele fala de algo presente. A ira já está em ação quando Deus entrega o homem às consequências do seu pecado. A degradação moral, a escravidão às paixões, a perda de valores e a mente reprovada são expressões atuais dessa ira. No entanto, o ponto mais profundo do Novo Testamento sobre a ira de Deus está na cruz de Cristo. Muitos enxergam a crucificação apenas como a expressão máxima do amor de Deus. E de fato é. Mas ao mesmo tempo, ela também é a revelação mais intensa de sua ira. Na cruz, Jesus não apenas sofreu fisicamente. Ele suportou sobre si o peso da ira divina contra o pecado da humanidade. Isaías 53 já havia profetizado: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O que Jesus enfrentou no Gólgota foi mais do que a violência dos homens. Foi o cálice da ira de Deus derramado sobre ele. Quando no Getsêmani Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ele não falava de medo da morte ou da dor física. O cálice é uma imagem bíblica usada em diversos textos para se referir à ira de Deus. Cristo sabia que, ao ser levantado na cruz, se tornaria o substituto perfeito, carregando sobre si a condenação que nós merecíamos. É por isso que em Mateus 27:46 ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Ali o Filho experimentou o abandono que deveria ter recaído sobre nós. A cruz, portanto, é o ponto onde o amor e a ira de Deus se encontram. Amor porque ele deu o Filho para nos salvar. Ira porque o Filho suportou a penalidade da justiça divina. Os evangelhos e as cartas apostólicas também deixam claro que a ira de Deus não é apenas algo do passado, mas uma realidade futura. Em João 3,36, encontramos palavras diretas e cortantes: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Isso significa que para os que rejeitam Cristo, a ira não foi retirada. Pelo contrário, ela continua pairando sobre suas vidas, aguardando o dia da manifestação plena no juízo final. O livro de Apocalipse, em especial, nos oferece uma visão vívida dessa realidade. Nele encontramos descrições fortes sobre o cálice da ira de Deus sendo derramado sobre a terra. Em Apocalipse 6,16,
os ímpios clamam aos montes e rochas: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Note o paradoxo. O Cordeiro, símbolo do sacrifício e da mansidão de Cristo, também é o executor da ira final. Isso nos mostra que a misericórdia oferecida hoje não anula a justiça que virá amanhã. Aquele que veio para salvar é o mesmo que voltará para julgar. Outro ponto importante no Novo Testamento é a advertência constante sobre o juízo que virá. Paulo, em Atos 17:31, prega aos atenienses dizendo que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. Aqui vemos novamente que o tema da ira não é um detalhe secundário, mas parte central da mensagem apostólica. O Evangelho não era pregado apenas como boas novas de salvação, mas também como advertência séria do juízo vindouro. A cruz nos dá esperança, porque nela a ira de Deus já foi satisfeita para aqueles que creem. Porém, para os que rejeitam a Cristo, não há outro meio de escapar da condenação. Hebreus 10:31 nos lembra: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o mesmo capítulo adverte que, se alguém rejeitar deliberadamente o Filho de Deus, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Perceba como essa mensagem contrasta com o evangelho superficial que muitas vezes ouvimos hoje. Ao evitar falar da ira de Deus, estamos retirando da cruz seu verdadeiro peso. Pois se não há ira, de que fomos salvos? Se não há condenação, qual o sentido do sacrifício de Cristo? Falar da ira de Deus não é um ato de dureza, mas de amor. É lembrar à humanidade que a porta ainda está aberta, que a graça ainda é oferecida, mas que o tempo de decisão não é infinito. No próximo bloco, vamos aprofundar como a compreensão da ira de Deus transforma nossa visão sobre santidade, arrependimento e vida cristã nos dias de hoje. Falar sobre a ira de Deus não é apenas revisitar histórias antigas ou refletir sobre conceitos teológicos distantes. Esse tema tem implicações diretas para a vida cristã de hoje. Quando compreendemos a seriedade da justiça divina, nossa maneira de viver a fé muda radicalmente. A consciência de que Deus não tolera o pecado nos conduz a uma postura de reverência, temor e arrependimento contínuo. Um dos grandes problemas da igreja moderna é a tendência de suavizar o evangelho, transformando-o em uma mensagem motivacional. Muitos pregadores falam apenas de bênçãos materiais, prosperidade e promessas de vitória, mas silenciam diante da chamada ao arrependimento. O resultado é um cristianismo superficial, em que as pessoas se sentem confortáveis em seus pecados porque acreditam em um Deus que nunca se ira, que sempre entende e que não exige mudança. Mas essa não é a realidade bíblica. O mesmo Jesus que perdoou a mulher adúltera disse: vai e não peques mais, em João 8:11. O perdão está disponível, mas acompanhado da exigência de transformação. Quando entendemos a ira de Deus, passamos a enxergar o pecado com outros olhos. Não o vemos mais como uma simples falha, mas como algo que desperta a justa indignação do Criador. Essa percepção nos leva a fugir da tentação, a vigiar nossos caminhos e a lutar contra as inclinações da carne. O temor do Senhor, tão mencionado em Provérbios, se torna um guia para nossas escolhas diárias. Não se trata de viver com medo paralisante, mas com reverência, sabendo que o Deus que nos ama também exige santidade. Além disso, compreender a ira de Deus nos ajuda a valorizar mais profundamente a graça. Muitos cristãos falam sobre graça, como se fosse apenas um favor barato, uma desculpa para continuar vivendo da mesma maneira. Mas a verdadeira graça só pode ser compreendida à luz da ira, quando entendemos que estávamos destinados à condenação eterna, mas que Cristo nos substituiu na cruz. O valor da salvação se torna imensurável. A graça não é uma permissão para pecar, é um chamado à gratidão e à obediência. Outro aspecto importante é a missão da igreja no mundo. Se cremos que a ira de Deus é real e que o juízo se aproxima, isso deveria nos mover a evangelizar com urgência. Como podemos permanecer em silêncio enquanto ao nosso redor milhares caminham rumo à condenação eterna sem sequer saber? O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5:11: conhecendo, pois, o temor do Senhor,
persuadimos os homens. Ele entendia que a realidade do juízo o impelia a pregar com paixão. Uma igreja que ignora a ira de Deus perde também a urgência missionária. Além disso, a mensagem da ira divina nos ensina a esperar com paciência e esperança pela justiça final. Muitas vezes olhamos para o mundo e vemos tanta injustiça. Corruptos enriquecendo, inocentes sofrendo, perversos prosperando. Se não tivéssemos a certeza de que Deus é justo e que sua ira será manifestada no tempo certo, poderíamos cair no desespero ou na vingança. Mas a Bíblia nos ensina: a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Romanos 12:19. A ira de Deus garante que nenhum mal ficará impune. Se não for julgado na cruz pela fé em Cristo, será julgado no dia final. Isso nos dá descanso e confiança, mesmo em meio a um mundo marcado pela corrupção. Também devemos refletir sobre como a ira de Deus nos protege da banalização do Evangelho. Quando uma igreja prega apenas bênçãos, cura e prosperidade, ela cria crentes imaturos, incapazes de enfrentar crises espirituais. Mas quando lembramos que Deus é santo e justo e que o pecado tem consequências, o Evangelho recupera sua seriedade. O cristão passa a entender que seguir Jesus não é um convite ao conforto, mas a renúncia, a disciplina e a santificação. Por fim, falar da ira de Deus é também uma forma de consolo para os que sofrem injustamente. Muitos fiéis vivem perseguições, rejeições e até martírio por causa da fé. A certeza de que existe um Deus que se ira contra o pecado e a maldade dá esperança. A justiça divina pode demorar, mas nunca falha. O Apocalipse mostra as almas dos mártires clamando: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Apocalipse 6:10. Que a resposta é que o juízo virá no tempo certo, quando a taça da ira estiver completa. Portanto, a ira de Deus não é apenas uma doutrina antiga, mas uma verdade viva e atual. Ela molda nossa vida de oração, nosso compromisso com a santidade, nossa urgência em evangelizar e nossa esperança na justiça final. Negar essa realidade é empobrecer a fé. Abraçá-la é viver com temor, gratidão e firmeza diante do mundo. No próximo bloco, veremos por que tantos pregadores evitam esse tema hoje em dia e quais as consequências espirituais de uma igreja que não prega sobre a ira de Deus. Se a ira de Deus é um tema tão presente nas Escrituras, por que será que tão poucos pregadores se atrevem a falar sobre ela em nossos dias? A resposta é simples e ao mesmo tempo alarmante, porque vivemos em uma geração que rejeita qualquer mensagem que confronte. O espírito de nosso tempo busca conforto, aceitação e positividade. Palavras como pecado, arrependimento, juízo e ira soam ásperas demais para uma audiência acostumada com mensagens motivacionais. Por isso, muitos púlpitos se calam diante dessa verdade, preferindo oferecer sermões que agradem ao ouvido, mas que não transformam o coração. Esse fenômeno não é novo. O apóstolo Paulo já havia alertado em 2 Timóteo 4:3-4, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Vivemos exatamente esse tempo. Muitos não querem ouvir sobre a ira de Deus, porque isso os obriga a encarar sua própria condição espiritual. É mais fácil ouvir que Deus sempre abençoa, que sempre entende nossas falhas, do que aceitar que Ele é juiz santo que exige mudança. O problema é que quando a igreja deixa de falar sobre a ira de Deus, ela compromete todo o Evangelho. Se não há pecado grave, não há necessidade de arrependimento. Se não há juízo, não há motivo para buscar a salvação. Se não há ira, a cruz perde seu sentido. A fé se torna um simples amuleto para resolver problemas terrenos, e não um caminho de reconciliação com o Criador. O resultado é um cristianismo fraco, diluído, incapaz de sustentar o crente diante das tempestades espirituais. A ausência dessa pregação tem também consequências sociais. Quando o povo de Deus esquece que o Senhor é justo e se ira contra a injustiça, a própria comunidade perde o senso de santidade. Igrejas se tornam tolerantes com pecados que antes seriam motivo de disciplina.
Líderes relativizam verdades eternas em nome da inclusão, e valores bíblicos são substituídos por filosofias humanas. O silêncio sobre a ira de Deus abre espaço para um evangelho moldado à cultura, e não ao contrário. Outro aspecto grave é que esse silêncio gera uma falsa sensação de segurança espiritual. Pessoas lotam templos acreditando que estão em paz com Deus, quando, na verdade, continuam debaixo da ira, como declara João 3,36. O perigo é enorme. Muitos se sentem salvos sem estarem. E quem será responsabilizado por isso? Os líderes que preferiram agradar aos homens em vez de anunciar a verdade completa. O profeta Ezequiel recebeu uma advertência dura da parte de Deus. Se ele não advertisse o ímpio sobre sua maldade, o ímpio morreria em sua iniquidade, mas Deus cobraria o sangue dele das mãos do profeta. Ezequiel 3,18. Esse mesmo princípio vale hoje. Cada pregador que se cala diante da ira divina se torna cúmplice do engano espiritual de sua geração. Mas por que essa omissão acontece? Em parte por medo, muitos pastores temem perder membros, dízimos e relevância social. Outros se deixaram influenciar pela cultura humanista, que exalta o homem e coloca Deus como um ser apenas compreensivo e nunca julgador. Há ainda aqueles que, na tentativa de serem relevantes, adaptam sua mensagem ao gosto do público, esquecendo que o verdadeiro evangelho não foi feito para agradar, mas para transformar. As consequências disso são desastrosas. Uma igreja que não fala sobre a ira de Deus gera crentes sem temor, sem consciência do pecado e sem urgência de mudança. O arrependimento se torna opcional, a santidade perde valor, e o evangelho vira apenas uma mensagem de autoajuda. Pior ainda, essa omissão prepara terreno para uma grande apostasia, em que muitos abandonarão a fé verdadeira porque nunca foram confrontados pela realidade da justiça divina. Entretanto, precisamos lembrar que o chamado da igreja não é agradar ao mundo, mas ser fiel à palavra. Os profetas do Antigo Testamento foram perseguidos exatamente porque denunciaram pecados e anunciaram o juízo. João Batista perdeu a cabeça porque confrontou Herodes. Jesus foi crucificado, em parte, porque expôs a hipocrisia religiosa e não se curvou ao sistema da época. A história da fé cristã mostra que falar a verdade sempre teve um preço. Mas o silêncio diante da ira de Deus tem um preço ainda maior: a perdição de almas. Por isso, precisamos recuperar nos púlpitos a coragem de anunciar todo o conselho de Deus. O Evangelho não é apenas boas notícias de consolo, é também advertência de juízo. Só quando falamos da ira de Deus é que o amor e a graça brilham com toda a intensidade. Pois a boa nova não é que Deus simplesmente nos aceita como somos, mas que Ele nos salva da ira que justamente merecíamos. No próximo bloco, vamos concluir nossa reflexão, mostrando como a ira de Deus, longe de ser um tema que nos desespera, é uma mensagem que nos leva à esperança, à santidade e à motivação para viver e anunciar o verdadeiro Evangelho. Chegamos ao fim desta jornada, e talvez você esteja com o coração apertado depois de tantas reflexões sobre a ira de Deus. É natural. Esse não é um tema confortável, tampouco popular, mas justamente por ser tão evitado, torna-se ainda mais necessário. A Bíblia não esconde essa verdade, porque ela é essencial para entendermos a grandeza da salvação. Só quem enxerga o abismo da condenação pode compreender a altura da graça. Só quem contempla a ira pode valorizar a cruz. A mensagem central das Escrituras não é apenas que Deus nos ama, mas que Ele nos ama tanto a ponto de nos salvar de sua própria ira. Essa é a realidade que muitos não querem pregar, mas que precisamos repetir sem cessar. Estávamos destinados à perdição, separados do Criador, condenados ao juízo eterno. Mas Cristo, em sua infinita misericórdia, tomou nosso lugar. Ele não apenas morreu em nosso favor. Ele suportou o peso da ira que nós merecíamos. Quando o sangue foi derramado no Calvário, cada gota era um testemunho de amor, mas também de justiça satisfeita. A ira de Deus, portanto, não deve nos levar ao desespero, mas à gratidão. Saber que fomos libertos dessa condenação nos inspira a viver de maneira diferente. O cristão que entende essa verdade não leva a fé de forma leviana. Ele sabe que foi comprado por alto preço e que sua vida agora pertence àquele que o resgatou.
Isso gera temor santo, compromisso com a santidade e paixão por anunciar o Evangelho. Afinal, se a ira de Deus é real, não podemos guardar para nós a mensagem da cruz. Milhões ainda vivem enganados, acreditando que estão em paz, quando, na verdade, permanecem debaixo da condenação. O silêncio diante disso seria crueldade. Essa mensagem também nos consola diante das injustiças do mundo. Quando vemos o mal prosperando, quando sentimos na pele a dor da injustiça, a certeza de que existe um Deus que se ira contra o pecado nos dá esperança. Nada ficará impune. O mal pode triunfar por um tempo, mas não para sempre. A taça da ira de Deus está se enchendo, e no dia do juízo final, cada ato de rebeldia, cada injustiça, cada crueldade será exposta e julgada. Para os que estão em Cristo, esse será o dia da vitória. Para os que o rejeitaram, será o dia do desespero. É por isso que precisamos resgatar a coragem de pregar esse tema. A igreja não pode se calar diante da verdade. Se os profetas falaram, se os apóstolos anunciaram, se o próprio Cristo advertiu, quem somos nós para omitir? Sim, essa mensagem pode não ser agradável, pode até afastar alguns, mas aqueles que ouvirem com coração sincero encontrarão nela não apenas temor, mas vida. Pois a ira de Deus, ao contrário do que muitos pensam, é um reflexo de seu amor. Ele se ira porque ama a justiça, porque não tolera aquilo que destrói o homem, porque deseja uma criação restaurada. Assim, a conclusão de tudo o que vimos é clara. A ira de Deus não é um detalhe a ser escondido, mas um pilar do Evangelho. Sem ela, a cruz perde seu valor. Sem ela, a graça se torna barata. Sem ela, o Evangelho vira apenas uma mensagem de autoajuda. Mas quando a encaramos de frente, entendemos o quão imenso é o amor do Pai, que não poupou seu próprio Filho para nos salvar. E a grande pergunta que fica é: como responderemos a essa verdade? Continuaremos vivendo de forma indiferente, como se nada estivesse em jogo? Ou nos renderemos em arrependimento, reconhecendo nossa dependência da graça? Essa escolha não é apenas teórica. É uma decisão de vida ou morte, de eternidade com Deus ou de condenação longe dele. Portanto, que este sermão que poucos têm coragem de pregar ecoe em nossos corações. Que ele nos desperte do sono espiritual, nos leve ao arrependimento sincero, à santidade e à missão de anunciar o verdadeiro Evangelho. Pois ainda há tempo. O cálice da ira ainda não foi completamente derramado. A porta da graça ainda está aberta. Mas não será para sempre. A hora de se voltar para Deus é agora. Moral da história: a ira de Deus não é o fim da esperança, mas a revelação da necessidade da cruz. Ela nos lembra que o pecado é sério, que a justiça é real e que a graça é preciosa. Que essa mensagem não nos paralise pelo medo, mas nos mova pela gratidão e pela urgência de viver e anunciar a salvação em Cristo. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.